Bom dia para vocês. Vocês estão vendo a minha tela do computador? Deixa eu ver se está com som. Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão vendo a minha tela do computador aqui? Bom dia, professor. Bom dia. Estamos sim. Então tá bom. Posso começar? Pode. A nossa aula de quarta-feira, certo? Dia 15 de abril. Vamos para o projeto detalhado, tá certo? Então, o que a gente viu do processo de desenvolvimento do produto até então? A gente começou lá na fase do planejamento estratégico, a gente definia quais seriam os produtos que a gente iria fazer, se ele fazia parte do portfólio da empresa, se não ia ser um produto totalmente diferente, né, alheio ao que a gente queria na missão da nossa empresa. Depois a gente fez o planejamento do projeto, quanto tempo iria demorar, todo esse processo de desenvolvimento, quem que seria responsável pelo quê, quais etapas, o que eu entregaria no final de cada etapa, tá certo? Depois eu comecei a montar o produto realmente, que é a fase de desenvolvimento. Então lá no projeto informacional a gente buscava as necessidades do cliente, né, transformava em requisitos do produto e esses requisitos do produto a gente colocava ele em forma de especificações meta, ou seja, valores de engenharia para a gente realmente ter uma base para poder montar esse produto, tá certo? E a técnica que a gente utilizava aqui geralmente era o QFD. Logo em seguida, a gente começou a fazer o projeto conceitual. Então, o projeto conceitual envolvia várias coisas. Primeiro, definir qual seria a função total do meu produto, né? E as funções, subfunções, funções subjacentes. Então, por exemplo, a função total do meu produto é lavar a roupa. Qual seriam as subfunções? Torcer, né, a roupa, subfunção, misturar o sabão com a água, subfunção, nivelar o tanque de água, tá? Então tudo isso, gente, a gente via no projeto conceitual que após essas funções a gente definia quais seriam os nossos componentes, tá? Então a gente fazia uma coisa chamada BOM, que é Bill of Materials, ou seja, toda a lista de componentes que a gente precisa para o nosso produto, tá? Logo em seguida a gente começou a trabalhar também pensando já lá na frente no processo de manufatura, na hora de produzir o produto mesmo, nas chamadas DFX, né? As DFX, então, elas contribuem para que a gente tenha o produto com maior qualidade, com maior facilidade de montagem, maior facilidade de manufatura, um produto mais ecológico, né, com menor custo, tá? Essas DFX, então, elas ajudam na engenharia simultânea. Por quê? Porque você já pensa lá na frente o que pode vir a acontecer se, por exemplo, você não tem uma geometria adequada do seu produto, né, e for para um processo de fabricação caro, por exemplo. Ou se você tiver um produto com muitos elementos de fixação, como por exemplo parafusos, né, porcas, e chegar lá na frente, a manufatura dele, a montagem dele demorar muito, tá? Então aqui a gente tem no projeto conceitual essas DFX também, tá certo? Aí o que acontece? Agora a gente entra no projeto detalhado. No projeto detalhado a gente vai terminar todas as configurações do meu produto, tá bom? Ver se realmente ele funciona, fazer um protótipo com tudo montado, todos os componentes, tá bom? E logo em seguida, depois a gente vai para a parte de preparar esse produto a ser produzido no primeiro lote, tá bom? Que seria a próxima fase. Então, gente, o que é o projeto detalhado? O projeto detalhado, então, dá prosseguimento à fase anterior e tem como objetivo desenvolver e finalizar todas as especificações do produto, tá bom? Para que ele seja encaminhado logo para a manufatura, tá certo? Então o que acontece? A fase anterior do projeto conceitual e essa fase do projeto detalhado, elas são superpostas, tá? Depende do grau de novidade do produto, ou seja, se for um produto totalmente inovador,
ele vai gastar mais tempo. Vou voltar aqui, ó. Se for um produto totalmente inovador, ele vai gastar mais tempo no projeto detalhado do que no projeto conceitual, tá? Agora, se for o contrário, se for um produto que eu já conheço, que vai ser só um pouquinho diferente do, por exemplo, uma linha de família de produtos que eu tenho na minha empresa, por exemplo, eu fabrico celular, Samsung. Então, do Samsung J7 para o J8. Para minha empresa não vai ter tanta novidade, tá bom? Então, a fase do projeto detalhado ela é menor e do projeto conceitual é maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, quanto menor for o grau de novidade do produto, mais detalhada é a fase do projeto conceitual, tá? Que é aquela anterior a essa, chegando a especificar os SSCs com uma certa precisão. Agora, quanto maior for a novidade, se for um produto totalmente inovador, tá certo? Essa fase aqui do projeto detalhado, ela é maior. Por quê? Porque aí você vai ter que testar cada um desses componentes que você achou lá na fase anterior do projeto conceitual. Você vai ter que, enfim, a gente vai ter que fazer vários testes, né? Ver as tolerâncias, porque agora a gente quer o produto todo montado, todo inteiro, tá bom? Então, quanto maior for o grau de complexidade do produto, mais ele será detalhado na fase do projeto conceitual. Por quê? Porque já há necessidade de se ter uma noção mais precisa desse produto, tá? Então vamos lá. Ó, o que eu quero dizer? É o seguinte, ó, aqui é a fase do projeto conceitual e aqui é a fase do projeto detalhado. No projeto conceitual lá atrás, o que a gente fez? A gente definiu o produto, a gente definiu o sistema, né? E depois foi achando os componentes, certo? A gente tinha uma característica que se chamava top-down. A gente tinha a ideia do produto final e foi descrevendo depois os componentes, tá? Agora o projeto detalhado vai ser o contrário. A gente vai ver componente por componente, vai ver se cada um deles funciona, certo? E depois, no final das contas, vai juntar tudo para ver se o produto funciona inteiro. Então agora a estratégia é de baixo para cima, tá? A estratégia se chama bottom up, dos componentes para o produto final. Então, resumindo, olha, no projeto conceitual a gente teve a ideia do produto e viu quais seriam os componentes que a gente precisaria ter. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai ver a partir de cada componente montado certinho, bonitinho, a gente vai montar o produto todo e ver se ele funciona. Certo? Se o produto aí na hora de ver se o produto funciona ou não, a gente monta um protótipo, tá certo? Pode ser um protótipo com a impressora 3D, pode ser um protótipo eletrônico, como o Computer Aided Design que a gente viu, tá? Que ele é o desenho auxiliado por computador, tá bom? A gente vai ver isso, tá certo? Vocês entenderam a diferença do projeto conceitual para o projeto detalhado, a ideia dos componentes? Sim. Tá bom? Sim. Olha, então nessa fase do projeto detalhado eu tenho três tipos de ciclos, tá? O primeiro ciclo deles é o ciclo de detalhamento. Como assim? Eu vou detalhar ao máximo que eu posso agora do produto, porque está quase antes do momento de produzir ele. Então agora não pode ser mais baseado em achismo, em ideia, tem que ver se funciona, tá certo? Então, aqui, ó, então eu vou detalhar o máximo que eu posso. Eu vou criar, reutilizar, procurar, desenhar, certo? Calcular e finalizar documentos aqui, ó, completar a Bill of Materials que eu falei para vocês, né? Que é a lista de componentes que eu preciso. Todos os componentes que eu preciso, tá? Todos, sem exceção. Aqui eu vou ver o seguinte, eu tenho outro ciclo de aquisição. Eu vou comprar esses componentes, né? Primeiro eu detalho, depois eu vejo se eu vou comprar esses componentes, por isso que se chama ciclo de aquisição, ou se vai produzir eu mesmo na minha empresa, tá? Então nessa fase eu vou desenvolver fornecedores, certo? Ou vou planejar o processo de fabricação e montagem na minha empresa. Então eu vou decidir todos os componentes que eu descrevi aqui no detalhamento. Eu vou fazer o quê? Eu vou comprar eles de um fornecedor ou vou produzir na minha empresa? E ao mesmo passo, gente, esse ciclo de detalhamento, quando eu vou fazendo os componentes, tá certo?
Então, o que acontece? Tem hora que um componente não vai dar certo. Ou a montagem final do produto, o protótipo, vai dar errado um componente lá dentro. Então, também funciona nessa fase o ciclo de otimização, tá? Por quê? Porque você vai testar todos os componentes, vai juntar todos os componentes e vai ver se o produto funciona. Se o produto não funciona, você vai tentar otimizar mais uma vez. Você vai tentar trocar um componente, ou às vezes há um problema no fornecimento de energia do produto, então você vai ter que trocar lá, sei lá, a bateria, ou enfim. Ou então o problema no produto é a tela dele, então você vai ter que ver uma outra tela diferente, porque aquela ali ficou com uma imagem meio ruim, tá? Então essa fase aqui, gente, é a fase de testes mesmo. Você vai testar todos os componentes, vai testar todos eles montados juntos. Se não der certo, você faz uma otimização. Troca o componente, troca a bateria, entendeu? Troca a tela. Então eu tenho 3 tipos de ciclos nessa fase do projeto detalhado, tá? Que é a fase final antes de colocar o produto para produção. Projeto detalhado é engenharia simultânea. Então, olha, o que acontece? Lá atrás, como eu disse para vocês, a gente fazia uma reunião do processo de desenvolvimento do produto com um participante de cada área. Então, eu tinha um cara que era da manufatura, um cara que era do marketing, um cara que era do fornecedor, tá certo? Por quê? Porque na hora que chegasse nessas fases mais pra frente, como o projeto detalhado, o cara do fornecedor lá atrás na reunião me teria dito, olha, eu posso fazer tais componentes a tal custo. Aí você, aqui nessa fase, você já sabe o custo de cada um deles, aí você decide, olha, eu vou comprar desse fornecedor, por exemplo, ou vou produzir na minha empresa, tá? Então, essa reunião aqui lá atrás, né, com todos os participantes de todos os setores, tá certo? E pensando também no projeto conceitual lá nas DFX, certo? Na hora de produzir um produto que tenha uma geometria mais fácil de ser produzida, um produto com menos componentes, tudo isso ajuda agora no final. Imagina um produto que tenha milhares de componentes, você testar um por um para ver se cada um deles funciona, ver se tem fornecedor para cada um deles. Então, nessa fase do projeto detalhado, se você pensou lá atrás, né, e fez um processo com engenharia simultânea, agora aqui a sua vida está muito mais fácil. Senão, vai ficar complicado. Então, a gente tem esses 3 tipos de ciclos que eu falei para vocês. Ó. Detalhamento, né? O que era o ciclo de detalhamento? Quem que lembra? Eu quero alguém que responda. Hein, gente? Acorda aí. O que é o ciclo de detalhamento? Ninguém? É você falar cada componente do seu, do seu produto. Isso, você detalhar todos os componentes, você fazer a sua Bill of Materials. Bom, né? Esse é o ciclo de detalhamento. Muito bem. O que é o ciclo de aquisição? Ó, dá um pontinho aí, hein, senhor. O que é o ciclo de aquisição? Hein? Outra pessoa. Vai, gente. Se vocês não falarem, a gente não vai sair daqui. Ó, ciclo de aquisição é aquele que você vai decidir se você compra os seus componentes com fornecedores ou se você vai fazer na sua própria empresa, no seu processo de fabricação, tá? Então a gente vai avaliar os custos de tudo, os custos de comprar de fora ou os custos de montar todo um processo de fabricação da minha empresa, comprar máquina, enfim, tá? Então veja bem, para produzir um produto é muito mais complicado do que você pensa. Não é só ter a ideia do produto, né? Não é só desenvolver os componentes, é desenvolver todo um processo de fabricação disso para poder ganhar em cima, tá certo? Então é muita coisa. Ciclo de otimização, o que seria?
Hein? Ih, gente, vocês estão com o microfone? Deixa eu ver quem tá lá. O que seria o ciclo de otimização, gente? Tem 10 pessoas na sala, ninguém quer falar? Ciclo de otimização é quando você testa se os componentes estão funcionando, tá certo? Se tiver algum que não tiver, né, principalmente quando você monta um protótipo, que é o produto inteiro desenvolvido, você vai e troca. Então você vê, por exemplo, que o sistema de alimentação de energia, a bateria, ela não tem uma voltagem suficiente, você vai lá e troca. Ou o produto teve alguma peça um componente que ficou muito destacado, muito ruim lá dentro, aí você troca. Então esse daí é o ciclo de otimização, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, ó. O ciclo de detalhamento ocorre quando se cria e se detalha todos os componentes e se envolve todas as suas tarefas, tá? SSCs é os sistemas, subsistemas e componentes. É o ciclo que desdobra o produto em sistemas, subsistemas e componentes e agora os integra. Se antes a gente só definia quais eram os componentes que a gente iria ter, agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai integrar todos esses componentes juntos. O produto funciona? Ciclo de aquisição. Então é acionado durante o ciclo de detalhamento. Os custos de fabricação de um sistema, subsistema e componente, né, são calculados e comparados com o preço dos fornecedores. Se for vantajoso, o contrato será fechado. Se for vantajoso produzir na minha empresa, eu produzo na minha empresa. Tá bom? Critérios de decisão. Fazer ou comprar. Tá certo? Ó, fazer ou vou comprar os componentes? Eu vou fazer na minha empresa ou vou comprar? Eu tenho que ver o seguinte, qual que é o custo? Qual que é o custo de matéria-prima, de mão de obra direta, de ferramentas e equipamentos necessários, tá certo? Custos indiretos, o custo de desenvolvimento de projeto, tá certo? Já vou adiantar para vocês que a maioria absoluta dos produtos brasileiros utilizam componentes comprados da China. Já quase não se faz no Brasil toda essa fase de desenvolver um processo só para poder fazer um componente, tá? Infelizmente a gente está comprando quase tudo quanto é componente, principalmente componente eletrônico, tudo da China. E estratégias da empresa, olha, se a empresa quer ter inovação, se ela quer ter uma vantagem competitiva, tá certo? Então a empresa tem que decidir se é melhor comprar esse componente de um fornecedor até mesmo fora do Brasil, como eu disse, ou fazer na própria empresa, tá? Ó, então agora eu quero perguntar para vocês, se eu der uma parte, né, por exemplo, do desenvolvimento do meu produto for terceirizada, isso é um problema? Vocês acham que é? Terceirização é um problema? Em inglês chama outsourcing. Não, é. Tem sim, tem problema sim. Ó. A empresa terceirizada pode aprender a fazer o produto, dominando melhor os problemas de produção, manutenção dos equipamentos de produção e com investimento em tecnologia pode se tornar a maior concorrente da sua contratante. E é isso que a China fez. A China, as empresas, né, sei lá, a empresa de celular, a Apple, por exemplo, né, que era feito o celular dela na Foxconn da China. Então, o que acontecia? Todas as empresas iam lá, né, terceirizavam sua produção, tudo era feito na China, aí a China foi aprendendo a fazer, foi aprendendo a desenvolver a manutenção dos equipamentos, certo? E agora, daqui a pouco vocês vão ver, a maioria das empresas chinesas vão ser concorrente direta das americanas, com tecnologia que um dia foi americana, mas aí eles, por causa da terceirização, eles estão aprendendo esse know-how, tá certo? Mas a terceirização também pode ser uma vantagem, tá? Como é na maioria dos casos. Por quê? Porque a terceirização, a empresa vai focar o que é a atuação dela principal, que é o chamado core business, tá bom? Então, por exemplo, se a empresa ela é uma empresa que vai vender um produto, mas
fabricar aquele produto não é a principal atuação daquela empresa, então ela terceiriza, tá? Eu vou citar um exemplo, por exemplo, não tem a ver com produto, mas a Petrobras. O que a Petrobras faz de melhor? Vamos pensar outra coisa, por exemplo, a Embraer. O que a Embraer faz de melhor hoje? Ela fabrica avião, certo? Vamos supor que a Embraer fosse uma empresa de viagens, tá? Vamos supor que a Embraer fosse uma CVC da vida. Então a CVC precisa de avião para poder viajar, ter, sei lá, os seus pacotes, mas a CVC não fabrica avião, não é o principal produto dela. Então o que acontece? Ela terceiriza essa fabricação de avião, de jatinho, né? E ela fica só com a parte dela de viagem, por exemplo. Então tem muitas empresas que elas não, a fabricação do produto em si não é a parte principal dela. Por exemplo, Coca-Cola, tá? A Coca-Cola, o mais importante para ela é ter a marca, é vender a marca, é a parte de marketing. Então a produção de Coca-Cola em si, o refrigerante, pode ser terceirizada, tá? Então o que acontece? Muitas empresas elas querem focar no negócio principal dela. E o que for secundário, por exemplo, a própria produção do produto delas pode ser secundário. Não precisa ser o foco principal, como por exemplo a Coca-Cola, tá? A marca da Coca-Cola vale muito mais do que todas as fábricas de produção de Coca-Cola, entendeu? Então é isso, se a empresa tiver o core business, ou seja, a atividade principal dela não for exatamente a parte de fabricação, ela pode terceirizar. Entenderam o que eu quis dizer, gente? Sim. 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 Tá. Então, desenvolvimento de fornecedores. Mas vamos supor, então, que você decidiu por desenvolver fornecedores, né? Então, tem muitas empresas que elas fazem algo chamado de leilão reverso, tá? O que acontece no leilão normal? Aquele que oferecer o maior valor, por exemplo, tem uma obra de arte. Aquele que oferecer o maior valor pela obra de arte, leva ela. Aqui eu tenho um leilão reverso. O que acontece? A empresa coloca as necessidades dela online e a empresa que fornecer aquela necessidade por menor preço ganha, tá? Então, o leilão reverso geralmente é a empresa que oferece o menor preço que ganha. Tá bom? Então, em um leilão reverso, as empresas dizem qual é a sua necessidade e então diversos fornecedores oferecem o bem solicitado. Tá? Então, busca direta por fornecedores. Eu posso ir atrás mesmo de fornecedor, em vez de fazer um leilão reverso, por exemplo, e ligar para todos os fornecedores que eu tiver ideia e buscar diretamente, tá? Essa parte é a parte de supply chain. É uma matéria que vocês vão ter no 10º período, tá bom? De logística, tá? Que é a gestão da cadeia de suprimentos. Então, desenvolvimento de fornecedores, redução de custos, tá bom? O que acontece? Muitas vezes, e a maioria das empresas estão fazendo isso, elas querem produzir um produto, elas não sabem sabem os componentes, mas às vezes a especificação certinha do componente, ela só vai conseguir mesmo com o fornecedor. Então, às vezes, você perde tanto tempo tentando desenvolver um produto, tentando fazer a especificação dos componentes, se você poderia muito bem chegar no fornecedor e perguntar, olha, você tem tal tipo de peça aí? Qual que é o detalhamento dessa peça? Entendeu? Então, às vezes, o fornecedor pode ajudar você a desenvolver o produto mais rápido, porque todo o know-how que você não tem para produzir, se, por exemplo, a sua empresa, Coca-Cola, né? A principal parte da sua empresa é o marketing. Se a sua empresa não tem ideia de como que é um processo de fabricação, como que é um componente, você chegar para o fornecedor e perguntar, você tem essa especificação? Sim. Então você já resolve, já desenvolve o produto mais rápido, tá? E nessa fase também eu tenho o ciclo agora pulando do ciclo de aquisição para o ciclo de otimização, tá? Então, no ciclo de otimização, geralmente o que a gente mais lida, além de um componente que não funciona, né? Mas é as tolerâncias, tá?
Porque às vezes tem componentes que precisam estar muito próximo um do outro, muito grudado, e não tem uma tolerância boa entre eles, um espaço suficiente, tá bom? E o que é tolerância no final das contas? O conceito de tolerância pode ser entendido como a variação máxima permitida na dimensão ou na geometria de um produto ou peça, tá? Então um produto ele tem várias propriedades, rugosidade, enfim, tolerância mesmo, o tamanho, né, de cada componente, tá bom? Então o que é essa tolerância? Qual que é a máxima variação que eu posso ter naquela dada dimensão, tá bom? Naquela dada propriedade, tá? Se o processo não for capaz de produzir dentro das tolerâncias de especificação, é aconselhável o redimensionamento do projeto. Aí, ó, tá vendo essa frase aqui, ó? Olha a importância da gente desenvolver lá atrás um produto pensando já no processo de fabricação. Porque o que acontece? Se eu for fazer um produto, tenho todos os componentes, cada um dos componentes funciona muito bem, né? Na hora que eu vou produzir o processo, eu não consigo ter um processo que garanta a qualidade do meu produto. Vocês lembram em engenharia de qualidade, capacidade do processo? Vocês lembram disso? Processo capaz, processo que é não capaz, vocês lembram disso? Sim. Então, se eu fizer um produto que todos os componentes estão funcionando, tá certo? As tolerâncias estão ótimas, deu tudo certo. Mas na hora de produzir, eu não consigo ter um processo capaz, eu não consigo ter um processo que vai garantir que eu produza as peças com menos variabilidade, né? Dentro do limite superior de especificação, limite inferior, não adianta nada, tá? Então essa fase, gente, ela é a mais difícil, eu diria, porque é a fase que mais dá problema. Porque as fases anteriores, todas elas, você era mais conceitual, né? Você desenvolvia o produto, desenvolvia os componentes. Agora aqui não, aqui é a realidade. Será que a realidade funciona? E a maioria das empresas acontece que tem uma ideia genial, monta aquela ideia e a ideia não funciona. É isso que acontece muitas vezes, tá? Então as pessoas, quando fazem um novo produto, elas têm que estar preparadas, tá certo? Para que no final das contas, no protótipo, o produto venha sequer a não funcionar. Então você desenvolveu o produto desde lá do começo para chegar aqui e ele não funcionar. É dose, viu? Ou ele funciona, mas na hora de fazer a fabricação dele você não tem um processo capaz, tá certo? Que vai ficar fora das especificações. Aqui que você faz? Você volta lá, por isso que se chama ciclo de otimização. Otimiza, redesenha, faz um redimensionamento no projeto, tá? Por isso que é importante, gente, lá no começo do processo de desenvolvimento do produto, ter um representante de cada área. É um know-how de cada área que você precisa ter para não chegar aqui e se decepcionar e o produto não funcionar, tá? Bom, e a gente faz no produto agora, a gente vai começar a trabalhar um pouco com custo, com valor, tá? A gente faz algo chamado de engenharia de valor, tá bom? Ou análise de valor, mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Eu vou identificar no meu produto quais são as funções dele. As funções principais, tá? Eu vou estabelecer um valor para cada função. Depois, eu vou prover tal função ao menor custo total, tá? Então, o que acontece? A análise de valor, ela nos dá uma ideia de qual função do produto é mais importante, qual função do produto está muito cara, ou seja, é uma função sem importância e que a gente está gastando muito com ela. Então a ideia da engenharia de valor é pegar essas funções sem importância e reduzir o valor dela, o custo delas, tá? Então essa que é a ideia da análise de valor, é reduzir custos do meu produto para eu produzir um produto com a melhor cara do cliente com o menor custo, tá? Engenharia do valor é uma aplicação de conjunto de técnicas que identificam funções necessárias, estabelecem valores para as mesmas e desenvolvem alternativas para desempenhá-las com o menor custo possível, com o mínimo custo, tá? Então, olha, vamos lá. Então, o valor real de um produto, processo ou sistema é o grau de aceitabilidade de um produto pelo cliente, tá certo? Ô, gente, a gente tem que entender uma coisa, o valor do produto geralmente ele é um pouco diferente do preço, porque você pode pagar
vamos assim dizer, R$ 30, não, vamos pensar em outra coisa, celular. Você pode pagar R$ 600 no celular e mesmo assim achar caro, porque o celular é uma droga. Ou seja, o celular para você não tem valor. Ao passo que você pode gastar R$ 4.000 no celular e pagar feliz, porque você observa naquele celular valor. Então, qual que é a ideia dessa análise de valor? Por que o cliente está disposto a pagar mais? Então, se aquele produto tiver essas funções, então ele vai poder pagar mais porque ele vai enxergar maior valor, tá? Agora o contrário, se eu tiver um produto que eu tento fazer ele barato, mas ele tem funções lá desnecessárias, funções que são caras e o cliente observa isso, então mesmo que o produto tenha um preço baixo, ele não vai enxergar valor, tá? Então esse que é o conceito de valor, gente, e a gente vai trabalhar isso na análise de valor. Para que o cliente está disposto a pagar, certo? O que ele enxerga valor no nosso produto? Então, vamos lá. Então, isso que eu falei, a diferença entre preço e valor, tá? Quanto maior for o valor real de um item sobre outro que sirva para a mesma finalidade, maior será a probabilidade de vencer a concorrência. Então, ó, não estou falando de preço, estou falando de valor. Se eu enxergar que o Samsung, vamos pensar outro produto, a Xiaomi, o celular da Xiaomi, tá? O Xiaomi, não sei como é que fala. O celular da China, que tá vindo com tudo aí, tá certo? Tem mais valor. Por exemplo, a tela, a memória dele é muito boa. Então eu enxergo nele mais valor do que o celular da Samsung, tá? Então maior a probabilidade de eu comprar o celular da Xiaomi do que a da Samsung. Então a análise de valor ela é muito boa para isso, porque ela ajuda você vender o produto com o maior valor possível, maior percepção de valor possível, tá? Por exemplo, o valor de um produto, o valor, tá? Ele depende tanto de condições locais quanto de temporais. Então o que acontece? Durante o Natal, a árvore de Natal, você pode vender por mais caro porque as pessoas enxergam maior valor, certo? Porque está próximo do Natal. Mesma coisa, panetone. Você pode... Ovo de Páscoa. Se bem que nessa Páscoa ninguém comprou nada, né? Mas se você comprar um ovo de Páscoa, por exemplo, se tivesse, né, um ovo de Páscoa em dezembro, garanto para você que ele estaria na metade do preço. Nem que ele fosse feito em dezembro mesmo, fosse um ovo de Páscoa novinho, chocolate novinho. Por quê? Porque você só quer comprar um ovo de Páscoa perto da Páscoa, né? Então, o valor também do produto depende das questões temporais, tá? Enfim, ó, mas vamos fazer então a análise do valor de um produto aqui, ó. Para os fumantes da sala aí, ó, quais são as funções desse produto? Para que serve esse produto? Qual que é a função dele? Vamos lembrar. Fire the ball. Oi? Fire the ball. Não entendi. Nada não, professor. Tô brincando aqui. Função dele? Ó, função do isqueiro. Acender a chama. Uma função. Mas o isqueiro tem várias outras funções para poder acender essa chama, tá? Ó, então o que tem a função? Eu tenho que ter um gás aqui dentro, tá? Para poder, um local para poder armazenar esse gás. Algo que provoca faísca, tá certo? Algo, aqui ó, é a função de... Então, vamos ver as funções que eu tenho. Eu tenho a função no isqueiro de queimar o gás, de armazenar o gás, de provocar faísca, de dar segurança. Até uma função de prover aparência também, tá? Prover identificação. Por exemplo, aqui ó, tá certo? Aonde que vai sair a chama? Você já sabe que é aqui no meio, tá? Manusear a válvula, resistir à temperatura e, por fim, a função de manter a chama. Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar todas as funções, não todas, mas a maioria das funções que o meu produto pode ter. Não só a função total. Lembra a modelagem conceitual que a gente fez lá atrás? Então, a gente vai colocar aqui as funções e subfunções. A função total principal do isqueiro seria, sei lá, manter a chama, acender a chama.
E essa daqui seriam funções, subfunções, tá? Mas não deixam de ser funções do meu próprio produto, tá bom? Quais são os componentes do isqueiro? Quais são os componentes? O que eu tenho no isqueiro? Ó, eu tenho o corpo, tenho a válvula, eu tenho a tampa inferior, uma tampa superior, o bico, o gás, tá? Ó o gás! Vamos lá. Como é que eu faço essa análise de valor? Então eu vou colocar aqui, olha, gente, vamos ver se vocês entendem, ó. Eu vou colocar aqui na primeira coluna todas as funções. Então eu coloquei aqui A, B, C, D, F, G, H, I, tá? Só para poder identificar elas mais facilmente. Tá aqui embaixo. Depois eu vou colocar aqui em cima todos os componentes do meu produto. Tá bom? Corpo, válvula, tampa inferior, acionador, tampa superior, tá bom? Então o que eu vou fazer? Olha, primeira coisa. Quanto que vai custar cada componente? Por quanto eu posso pagar cada componente? Tá? Então é o seguinte, ó, o corpo, até R$13. É um isqueiro caro, tá bom? R$13,30. É um isqueiro chique. Uma válvula, até R$1,20. Uma tampa inferior, até R$3,50. Um acionador, eu fiz uma pesquisa com os fornecedores e achei esse preço médio, R$8,95. Uma tampa superior, R$8,90. Gás, R$1,15, tá? Beleza. Tá aí, tudo bem? Depois eu vou ver o seguinte, ó. O corpo, tá? Que custa R$13,30. Qual que é a porcentagem do valor para o corpo do isqueiro que está relacionado com essas funções aqui, tá bom? Então é o seguinte, olha. A função de armazenar o gás, ela equivale até 70%. Por quê? Porque o corpo vai depender do tamanho da quantidade de gás que eu vou armazenar, tá? Então eu defini que desses 13,30, sei lá, 70% do valor vai ser para o corpo, 10%, 20% vai ser para a função D, da segurança que tem a ver, tá? E aqui, sei lá, 5% para a função H, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Olha, dado o preço de cada componente, eu vou distribuir dentre as funções que tem a ver com o componente, tá? Qual que é o valor que eu quero? Vamos ver aqui, por exemplo, a válvula. O que é a válvula? Ó, a válvula do produto, tá? A válvula aqui. Válvula. Função A, queimar o gás. Eu acho a válvula tem a ver com queimar o gás, tem a ver com dar segurança. Deixa eu ver o que mais. Isso daí. Então eu achei que, aqui ó, dado que o custo é 1,20, tá certo? 66% é o preço da função D e 33% é da função A. A gente vai fazer um exercício melhor para poder entender essa análise de valor, tá? Falando isso, gente, vocês têm um Minitab na casa de vocês? Eu tenho, professor, mas só que é a versão estudante. E eu acho que já venceu. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, a gente vai fazer um exercício bem legal de análise de valor, só que vai precisar do Minitab. E, então, eu vou mandar para vocês o Minitab 18, tá bom? Vocês já podem ficar para vocês. E como fazer o craqueamento. O que é o craqueamento? É como você pode utilizar depois ele por tempo indeterminado, tá? Então eu vou mandar por e-mail para cada um de vocês o Minitab, para que a gente possa fazer na próxima aula um exercício de análise de valor, tá bom? Lembrando que a nossa próxima aula... a nossa próxima aula vai ser só quarta-feira que vem, porque semana que vem vai ter mais um feriado, né? Isso. Então, vários feriados na quarentena, a gente não pode nem sair de casa. Que bom, né? Tá.
Olha, então vamos repetindo. Eu vou colocar aqui todas as funções do meu produto. Depois eu vou colocar aqui todos os componentes, tá? O valor total de cada componente e depois eu vou distribuir o valor do componente por esses aqui, pelas funções que eu acho que são correspondentes, tá? No final das contas, o que eu quero? Eu quero saber o valor de cada função. Então, por exemplo, a função queima de gás. Eu vou somar tudo que tiver aqui na linha, ó. 30 centavos mais 5 mais 1,15. Então, essa função, no custo total do produto, né, que o custo total do produto é 48, ela vai custar 6,45. Essa função B, de armazenar o gás, vai custar 10,60. Essa função I, de manter a chama, R$ 6,00. Então, eu vou achar o valor relativo de cada uma dessas funções, tá? Ou seja, 6,45 dividido por 48 dá 13%. 10,60 dividido por 48, 22%. Tá? Tudo bem? Até então? Sim. Primeiro a gente vai entender a lógica, para depois a gente fazer um exercício. Eu acho que só quando tiver um exercício que vai vir as dúvidas, tá? Então, as funções podem ser provenientes dos requisitos dos clientes. Lá atrás, lembra? Qual requisito que o cliente quer? Ah, um produto confortável. Ah, enfim, tá? Lá atrás do QFD. Aí a gente vai fazer uma outra coisa chamada diagrama de Mood, tá bom? O diagrama de Mood funciona assim, ó. Ele vai dar importância relativa com relação a alguns critérios, tá bom? Então, olha, vamos entender. Aqui são as funções, tá? Eu tenho a função de A até I. Então, ó, A, queima de gás, B, armazenar o gás, C, provocar faísca, tá bom? A função de A até I. Eu vou colocar assim na diagonal. Depois, eu vou comparar cada uma dessas funções em pares. Qual função que é mais importante que a outra? Qual função que é menos importante? Então, a função é moderadamente mais importante, é medianamente mais importante ou muito mais importante? Então, é o seguinte, olha. Vou comparar a função A, aqui, ó, com a função B, C, D, E, F, G, H, I. Então, ó, a função A, que é a queima de gás, comparada com a função B, armazenar o gás, bom, é muito mais importante, não muito, é medianamente mais importante que eu tenha essa queima do gás do que armazenar o gás em si, tá? Porque eu posso armazenar, enfim, pode ser se não tiver queima de gás, não adianta nada. Então, o que é? Esse daqui é bem subjetivo, tá, gente? Então, eu tô avisando vocês, que às vezes na hora de montar vai ficar, nossa, mas é mais importante, muito mais, é assim mesmo, tá? Então, olha, a função queima de gás, eu decidi que ela é medianamente mais importante que a função B, armazenar o gás. Então, o que eu coloco aqui, ó? Se fosse a função B mais importante, eu colocaria um B no lugar. Mas como eu achei que a A é medianamente importante, eu coloquei a função que eu acho mais importante, A. E aqui o valor, se é 3, 1 ou 5, tá? Então, o A comparado com o B, eu já digo aqui, ó, o A é mais importante, tá? Quanto mais importante? Medianamente mais importante. Medianamente mais importante. Eu vou comparar o A com o C. Eu também acho que o A é mais importante. Então, o A é medianamente mais importante que o C. Tá? E assim vai. O A com B, A com C, A com D. Dá certo? Aqui. Aí depois eu vou somar todos os valores aqui que eu tenho o A como mais importante. Então, aqui 20, ó. 3 mais 1 mais 3 mais 5 mais 1 mais 1 mais 3 mais 3, 20. Dá 20. Vamos fazer o B aqui, ó. A função B, que é armazenar o gás. Aí, ó, eu vou comparar o B com o C. O B com o A já está aqui, né? Então, ó, B com C, B com D, aqui, ó. B com E. Então, vamos ver aqui, ó. B com o E. Aqui, ó. Entre a função... Aqui, eu vou deixar o mouse aqui na célula. Entre a função armazenar o gás, que é B, e a função E, que é prover aparência, tá? Aqui ele acreditou que a função prover aparência é mais importante, medianamente mais importante. Talvez porque o nosso isqueiro é um isqueiro caro,
É um isqueiro para rico, entendeu? Então a aparência é mais importante nesse caso. Quanto mais importante? E3, ó. Então a aparência, né? A E, prover a aparência, é mais importante que a B, medianamente mais importante. Vocês entenderam a classificação aqui, ó? E3. Agora aqui o contrário, ó. Entre a função armazenar gás e a função F. Cadê a F ali? Prover identificação. Ele acha que armazenar o gás é mais importante. Quanto mais importante? Muito mais importante. Então, aqui o B é mais importante, 5. B5. Certo? Vocês entenderam? Ou não? Sim. Sim. Tá. Aí, aqui está o valor, mas eu vou só somar os valores, tá bom? Que tiver o B na frente, que o B é mais importante. Então, ó, 3, 5. 5 mais 3, 8. Tá? Muito bem. Só, gente, ó, vamos fazer o C aqui. Em relação ao C com o G. Eu achei que o C é medianamente mais importante. C com o H. Eu achei que o H... O que é H2? Tinha que ser H1. Depois eu vou arrumar aqui, tá, gente? É H1. Eu acabei digitando errado. É H1. H1. Então, o que eu vou fazer com C aqui na linha? Eu vou somar todos os valores de C, ó. 3 com 3 com 3, 9. Mas por que aqui tá 10? Porque é o seguinte, você tem que somar não só na horizontal, como também na vertical. Ó, aqui o D, você tem que somar, ó, 1 mais 1, 1 mais 5, 6, 7, 1 mais 6, 13. Mas tá 17 aqui, é porque aqui, ó... Professor, você soma só os D, professor. Só os, isso, Só você soma C. só os D, mas na horizontal e na vertical. Tá? Aqui, por exemplo, o I. O I você não tem nada na horizontal, mas você tem tudo na vertical, você entendeu? Então você tem que somar todos os I na horizontal. 3. Aí você coloca aqui, 3. Você tem o H4 e também não tá errado, então? Então, o H4. Tem o H4 mais Tá errado. 3 mais Mas 5. 4, certo? Oi? Mas não é 4, né? É 3, né? Então, o Sim. H tem alguma coisa errada aqui que eu coloquei. Na verdade, eu devo ter digitado errado. Então eu vou arrumar essa tabelinha aqui. Então seria. O valor é só 1, 3 e 5, tá? Eu digitei. Eu não sei porque eu digitei H4 e H2. Eu vou consertar a tabela lá. Então, não, esquece, tá, gente? Aqui o H4. Mas somando dá 18. Só que eu vou arrumar e eu vou trocar o valor para vocês, tá? Então você vai sempre colocar o valor na vertical e na horizontal, tá bom? Obrigado, eu não tinha percebido isso. Aí é o seguinte, aí eu tenho o valor aqui de cada função, certo? Então o que eu vou pegar? Eu vou somar tudo, vai dar um valor total. Depois eu vou dividir cada um, por exemplo, ó, 20 dividido pelo total, certo? Deu 19%. 8 dividido pelo total, deu 7%. Calma que ainda não acabou. Mas tem só mais um quadro. Então vocês entenderam aqui como é que eu vejo a porcentagem total da importância? Ou não entenderam? Entendi. Tá. Importante é entender a ideia. Depois, na hora de fazer a classificação, que aí vai ver as dúvidas, tá? Por fim, aqui a função A tem a maior importância, aparentemente. Por fim, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir o valor que eu achei aqui para cada uma das funções, tá vendo? A porcentagem. Então, por exemplo, A, o custo é 13%. Nossa, deu uma desafinada na voz. E aqui 19%. Ó, o que eu vou fazer? Vou dividir. Igual o Edir Macedo, não sei se você já viu, tem alguns pessoal na televisão que fala demais, depois a voz falha. Ó, o que eu vou fazer? Vou dividir a importância... Por que eu falo essas coisas, né, gente? Nada a ver. Vou dividir a importância pelo custo, tá? Então, valor da importância aqui da segunda coluna pela primeira coluna. Então, ó, 19 dividido por 13. 19 dividido por 13, 1,46. 7 dividido por 22, 0,36, tá? Então, eu fui dividindo a importância, que é a segunda tabela aqui, pelo valor da primeira importância, que é o custo. Da primeira importância não, do custo.
Então, importância sobre custo. O que acontece? Aí aqui que chega a análise de valor que eu realmente queria. Quando esse valor da importância dividido pelo custo dá maior do que 1, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho um item que é muito importante e que está com um custo baixo. Isso é bom, quando essa razão aqui é maior que 1, tá? Agora o seguinte, ó, quando eu tenho funções, por exemplo, a B, a C, a I e a F, que elas têm um valor menor do que 1, quer dizer o quê? Ó, se ela tem um valor menor do que 1, que o custo é mais importante que a própria importância dela, ó, tá? Então, o que acontece? Essas funções, a B, a C, a F e a I, tá? E eu tenho que modificar elas. Por quê? Porque eu estou dando um custo muito mais alto do que de fato tem a importância daquela função. Então, por isso que a análise de valor ela é importante, porque você vê quais funções são importantes para o cliente, por exemplo, na visão do cliente. Ah, a G é mais importante. Então, beleza, a G está ok. Quais são as funções que tem aqui um valor menor do que 1? Essas 4, B, C, F e I. Então, essas 4 funções do meu produto, eu preciso tentar reprojetar elas com menor custo, buscando um material mais barato, certo? Por quê? Porque o cliente não está dando tanta importância para aquela função, tá? Então, vocês entenderam qual que é a importância da análise de valor? A análise de valor é justamente para isso, para eu definir quais funções do meu produto estão muito caras, tá certo? Então, essas funções eu preciso modificar elas com um produto mais, com um material mais barato, com um design mais simples, tá certo? Então, a análise de valor permite que a gente faça um produto com menor custo no final das contas. Vocês entenderam a ideia da engenharia de valor? Sim, Sim. sim. Muito bem. Então, gente, olha, eu vou passar para vocês o Minitab, tá bom? Vou mandar para o e-mail de cada um de vocês. Vou mandar um vídeo de como fazer o craqueamento, tá? Para vocês terem o Minitab depois no computador de vocês. Para que eu vou dar um trabalho prático de análise de valor, tá? Bem interessante. Vocês vão entender perfeitamente como é que funciona. Vai ser uma planilha lá de valores, de custo, tá? Porque só falando aqui não tem graça. Legal mesmo é fazer na prática, tá? E então, para a próxima aula, se vocês tiverem Minitab, ia ser bom, tá? A próxima aula vai ser depois do feriado, então vocês vão poder, mesmo quem está de quarentena ou não, vocês vão poder baixar o Minitab e instalar ele, tá? Olha, Vai ser feriado quando, professor? semana que vem. Inteira? Não, é segunda e terça. Feriado de quê? Como que semana que vem? Vamos lá. Vou Tira fazer 10. uma chamada aqui rapidinho, tá? Fica na sua, Cintia. Não vou Quê? fazer isso, não. É o feriado tira 10, ô. É, feriado de Tiradentes. Verdade. Ah, tá. Nós com você, querido. O cara deu uma patada à toa aí. Eu entendi. Foi Tira de graça. Vamos lá, ó. Bruna, tá aí? Foi mal, ô Karine. Aí eu falei errado. Bruna Prado. Tô, professor. Karine. Deixa eu só terminar